José Manuel de Seixas, também professor da Copa UFRJ, mas ele tem uma coisa boa no currículo dele, que ressalva. Ele fez graduação em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, a boa escola que ele escolheu, eu fico satisfeito. Por isso que ele é bom. Inclusive, já quando eu era professor, inclusive, eu acho, eu já era professor da engenharia elétrica. E doutorado em engenharia elétrica, aí começou a complicar, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 94. Eu ainda posso dizer a idade. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: redes neurais, calorimetria, processamento de sinais e instrumentação eletrônica. Bom, vamos então dar sequência. Então, como o Boasson falou, eu era um filho da PUC, né? Isso, é bom. Mas aí eu conheci o Caloba, né? O Caloba foi meu orientador, entre daqueles todos que você falou, orientador de mestrado e doutorado. Então, conhecendo o Caloba, eu tive que sair da PUC, né? Eu vou falar um pouco dos métodos recentes e de algumas aplicações que foram feitas lá no Lab Sonar e no LPS na UFRJ. O que eu vou cobrir aqui são os avanços mais recentes. Vou dar um pouco de ênfase na parte da compactação da informação, um pré-processamento que tipicamente se faz, e depois vou discorrer sobre algumas aplicações para dar essa ideia também coletiva que o Caloba já cobriu de alguma maneira. A gente podia dizer que a inteligência computacional são métodos inspirados biologicamente, mas agrupado a isso tem muita heurística e sempre tem o processo de otimização. Você tem, assim, o mais popular, talvez, de todos, seja as redes neurais com muitas topologias, muitos métodos de treinamento. Mas, por outro lado, você tem, há um tempo atrás, um russo criou uma formulação nova, que seria as máquinas de vetor suporte com aprendizado por kernel. Isso também é bem interessante. Você tem os algoritmos genéticos, a lógica nebulosa que tenta reconstruir a teoria dos conjuntos. A inteligência de enxames tenta mimetizar o que a gente vê em enxames de insetos, em diferentes tipos. E quase sempre essas técnicas acabam se apoiando em processamento estocástico e, frequentemente, explorando a parte de estatística não linear, né? Estatística de ordem superior. Isso é feito com bastante propriedade na separação cega de fontes, que é um modelo gerador de dados. E você pode ter também métodos híbridos, em que você combina diferentes tecnologias. Ou combinar uma mesma tecnologia com diferentes modelos no chamado Ensemble Learning. Bom, as redes neurais básicas o Caloba já colocou, e aqui eu vou chamar atenção numa rede neural recorrente, que o Caloba até nem gosta tanto assim, mas que tem bons resultados na modelagem de estruturas temporais, notadamente quando você quer processar séries temporais. Eu vou dar um exemplo. Então, a rede ELMA, por exemplo, ela é bastante usada, ela realimenta as camadas interiores, e a rede NARCS é uma novidade interessante, vem sendo usada com muito sucesso ultimamente. Ela realimenta camadas da saída. Você pode realimentar a saída propriamente dita, porque no processo de treinamento você tem acesso à saída, ou você pode realimentar as estimativas da tua saída. Também vou falar um pouquinho desse exemplo. O Ensemble Learning, ele usa a ideia de que você poderia se beneficiar de várias visões sobre o mesmo problema. Então, você recorta o problema com vários modelos, e o bushing é a maneira mais eficaz, tem sido a mais eficaz de juntar isso. Como é que você faz o bushing? Você simplesmente reamostra para cada novo modelo, você reamostra os exemplos que você tem problema de identificar. Então, para cada camada de boosting, você reamostra os erros, dando mais oportunidade para que esses erros apareçam para o próximo modelo. As árvores de decisão também são muito atraentes para médicos e físicos, porque tem uma visão assim bem estruturada e é parecida com o jeito com que o médico opera um diagnóstico, né? Você parte de uma raiz e, como você tem esse nó raiz baseado numa variável, isso aqui também já te ajuda nessa maneira de ordenar a árvore para identificar quais são as variáveis mais relevantes do teu problema.
você vai descendo por probabilidade nos nós até chegar a uma certa profundidade da tua árvore. Essa árvore tem várias maneiras de você colocar essa divisão e também você pode ter restrições contra a profundidade. Nos métodos de ensemble também é usado o bagging. O bagging é uma outra técnica em que você treina os teus modelos. No caso aqui eu tenho várias árvores de decisão com a mesma profundidade. E agora eu uso não mais o conjunto inteiro, mas eu uso parte do meu conjunto de treinamento. Então, cada um desses modelos, ele vê um pedaço do conjunto de treinamento, ao contrário do Bush, que tenta reamostrar os caras mais difíceis. Uma alternativa também, que é um subconjunto desses do bagging, é o Random Forest, em que você faz a mesma coisa, submete os modelos a pedaços, fragmentos do teu conjunto de treinamento, mas agora você não dá todas as variáveis para os modelos. Então, também é uma técnica que é bastante usada para estudar a relevância das variáveis. Agora, o que tem mais sucesso é o BDT, que, como eu falei lá do Bush, ele vai reamostrando, e o mais famoso dos algoritmos é o Ada Bush, ele vai reamostrando, você tem um conjunto de modelos e você tem maneiras de combinar esses modelos, Esse BDT é um dos que está por trás do Prêmio Nobel da Física que o CERN obteve com aquela partícula de Deus, o bóson de Higgs. Foi uma das técnicas que conseguiu descobrir em 2 anos a partícula. Bom, as metaheurísticas, elas procuram, então, de alguma maneira, modelar a inteligência do enxame. A inteligência do enxame, ela é baseada em agentes bastante simples, mas eles têm uma regra de interagir entre eles e também com o ambiente. A coisa começou com a colônia de formigas e fez algum sucesso. Depois explodiu e ficou assim um pouco saturado e o pessoal começou a gozar um pouco a área, porque tinha modelo de enxame para quase todos os insetos. Mas, baixado um pouco a bola, tem uns modelos que funcionam bastante bem. Então, basicamente, o que a gente tem começando com uma população, a gente tem uma partição dessa população, alguma função vai definir a aptidão desses agentes e eu vou fazer uma avaliação. Cada um dos modelos, ele depende do tipo de avaliação. Então, por exemplo, ABC é um modelo de abelhas, então ele vai fazer uso de noções da biologia, como néctar, coisas do gênero. E depois você tem a regra de movimentação do enxame. Bom, com a informação cada vez mais frequente nas redes, e hoje em dia você tem vários problemas que sofrem desse efeito do Big Data, a mineração de dados, para você tentar extrair a informação inteligente que está ali nos teus dados, passou a ser um problema comum em muitas áreas. Uma das áreas interessantes é você varrer a internet e tentar identificar onde é que está a tendência de notícias, como é que está o comportamento nas redes sociais. Uma das técnicas mais utilizadas, que eu vou falar um pouquinho, é a fatoração de matrizes não negativas. Ou seja, você fatora os teus dados com matrizes que não têm elementos negativos. Então, por exemplo, se essa técnica é aplicada a um texto como esse, o que a gente vai extrair de tópicos, depois de um processo bastante complicado, devo dizer, a gente vai extrair que os tópicos relevantes para essa matéria é física e inteligência computacional. A gente vai falar um pouco dessa técnica mais à frente. Bom, então, a gente tem basicamente 3 alternativas no nosso processamento de inteligência computacional. Tipicamente, eu vou ter um espaço de dimensão elevada. Então, ou eu abaixo essa dimensão procurando o que a gente chama um espaço latente, ou seja, as variáveis inteligentes que me descrevem o problema, e eu admito que essas variáveis são em pequeno número. Então, eu tenho um espaço de dimensão muito elevado, mas a informação é esparsa e eu consigo identificar algumas variáveis que realmente são importantes para o meu problema. Essa é a tática talvez mais usada, mas que esbarra num problema que o pré-processamento é complexo. A outra maneira é, bom, já que eu tenho muito poder computacional,
Que tal eu extrair essas informações no próprio processamento e não tentar abaixar a dimensão? É o que o pessoal tem feito com o aprendizado profundo, né? O tal do Deep Learning. A outra técnica mais curiosa é a do SVM, a dos kernels. Por que essa dimensão é alta? Por que a gente não aumenta a dimensão? Aumentando a dimensão, eu vou ter a coisa mais esparsa ainda, e aí eu posso desenvolver os classificadores, os regressores, de forma bem simples, bem lineares. Então, são as 3 técnicas que são mais ou menos disponíveis para você. Vamos falar um pouco da compactação. Então, o problema da compactação é buscar esse tal espaço latente, que seria a representação mais inteligente, mas que está imerso ali dentro. Eu não consigo ver imediatamente do espaço original. As aplicações são muito grandes e, tipicamente, a gente faz isso pela aprendizagem não supervisionada que o Kalouba comentou. Bom, então, eu quero levar uma função que leve do meu espaço original, tipicamente dimensão muito alta, para um espaço que, eventualmente, será menor. Bom, eu espero que, eventualmente, eu consiga extrair desse processamento de compactação alguma informação física que acabou participando na geração desses dados. Eu posso fazer isso linear ou não linearmente. Vamos ver a parte linear. Bom, nós temos muitos métodos de redução de dimensão, sendo que o mais estabelecido, mais fácil de se utilizar é a análise de componentes principais, que está estabelecido lá dos anos 30 do século passado. Bom, a PCA, ela procura extrair essa compactação concentrando a informação nos componentes que têm mais energia do processo. Mas quando ele olha para a energia, ele olha só para o segundo momento do processo estocástico que ele está tentando modelar. Então, ele reconstrói o espaço baseado numa informação gaussiana do teu problema. Se o problema não é gaussiano, aí você não sabe se extraindo a informação pela energia é suficiente, que de repente é o 15º momento que te interessa para o problema. Então, várias generalizações foram feitas com base na PCA. Curvas principais tentam passar uma curva que melhor representa os dados. PCA não linear extrapola o que era o PCA, agora usando redes neurais para fazer a parte não linear. O kernel PCA usa kernels da mesma maneira que o aprendizado por kernel e o SVM para tentar aumentar a dimensão e depois voltar numa dimensão menor. E se você não estiver interessado em reconstruir, você está com um problema de classificação, você pode usar componentes que são específicos para buscar as direções onde tem mais diferença entre as classes. A outra maneira que o pessoal tem tentado é dizer, bom, já que o PCA busca ortogonalizar as nossas variáveis, ou seja, uma informação de segunda ordem, que tal a gente olhar para a ordem superior e exigir uma coisa maior, a independência? Então, a gente trabalha com dados não gaussianos, como por aqui uma laplaciana, e o método mais famoso dessa área é o ICA, que é a análise de componentes independentes. Então, agora eu vou exigir que os componentes, a minha compactação seja feita em componentes independentes. Mas por que eu faria compactação? Eu trouxe aqui várias áreas. Então, sonar, a física, a área de descarga parcial em sistemas de potência, qualidade de energia, monitoração de carga elétrica, qualidade de dados, diagnóstico médico. Você vê que, não raramente, eu pego dados que ocupam uma dimensão da ordem de 1.000, 500 ou centenas, né, de variáveis. Então, compactação está presente, é uma motivação para muitas áreas. Um modelo que se tornou bastante popular, porque é um modelo gerador dos dados, é a separação cega de fontes. Então, agora eu imagino que meus sinais são misturas de certas fontes que geraram esses dados, de uma certa maneira elas foram misturadas. E o que é interessante, por isso o nome cego, é que eu não sei o A, não sei o S, aqui é o modelo mais simples, em que o número de fontes é igual ao número de sensores, mas eu tenho modelos para todos os tipos. Posso ter poucos sensores e muitas fontes, e ainda assim eu posso reconstruir as fontes. Então, só com o conhecimento dos dados, eu consigo reconstruir as fontes. Então, isso é interessante porque eu só preciso dos dados, e mesmo se eu não tiver conhecimento nenhum
do que gerou aquilo, eu ainda consigo reconstruir. Se eu tiver alguma informação sobre as minhas fontes, eu posso incorporar no modelo. Bom, mas para isso eu não faço somente correlação linear. Eu já preciso trabalhar com descorrelações não lineares. Então, as descorrelações lineares, eu já preciso operar com funções não lineares sobre os dados e eu vou lançar mão dessa descorrelação ou de uma outra e de informações que vêm da teoria da informação, como, por exemplo, informação mútua, energia-entropia, entropia. Essas são as técnicas que a gente usa para acessar a informação da estatística de ordem superior. Bom, aí o pessoal avança mais um pouco e diz, poxa, mas independência é uma coisa muito restrita, né? Pode ser que as minhas fontes tenham dependência. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos exigir independência. Vamos exigir o seguinte, outra coisa que atrapalha PCA e ECA. Quando eu extraio, eu posso ter componentes que são positivos e negativos. Então, é difícil comparar um componente com o outro, porque eu tenho elementos positivos e negativos. Se eu tiver só não negativos, aí eu sei que o componente com números maiores, ele tem mais energia, ele é mais forte. Então, aqui um problema típico que o pessoal começou a enfrentar com essa tarefa do Brain Machine Interface, ou seja, eu quero comandar o cérebro por Wi-Fi, né, só por conhecimento, só pelo cérebro, propriamente dito, eu quero comandar coisas. E aí, tipicamente, eu tenho um monte de sinais, mas, na verdade, eu estou interessado em poucos. Então, repara como o pessoal fez aqui esse experimento. Eu tenho 10 sinais e eu embaralho esses sinais de forma linear, produzindo 1000 amostras desses embaralhamentos. Então, quando eu for adquirir no meu cérebro, eu vou adquirir esses 1000 sinais. Mas quais são os sinais geradores fundamentais que criaram esses caras? Então, você vê que eu tenho um problema de grande esparsidade. Apesar de eu ter 1000 sensores, eu estou atrás de poucos sensores. A maioria da minha matriz de transformação é vazia, é com nulos. E o NMF, que só fatora com fatores não negativos, conseguiu um bom resultado com baixo erro. Bom, aí também temos uma novidade para essa área, coisa que a mecânica já usava há muitos anos, os tensores, né? Eu lembro de ter estudado lá em mecânica na PUC, foi um dos cursos mais terríveis que eu fiz, e estudando lá no livro do Simon, os tensores. Eu falava, caraca, para que isso serve? Esses caras de mecânica são doidos. Bom, o que aconteceu? Lá está o tensor agora entrando direto na área de inteligência computacional, processamento de sinais. Os tensores são uma generalização das matrizes. Então, se a matriz admite que no interior dela eu tenho um elemento escalar, que tal montar estruturas que tenham elementos matrizes ou elementos vetores? Então, a matriz passa a ser apenas um tensor de segunda ordem e eu vou crescendo em ordem os meus tensores. Bom, isso dá uma estrutura bastante complexa e eu posso extrair informações em fibras, posso extrair informações em camadas, né, em partições dos meus dados. Mas por que diabo eu gostaria de usar um tensor que é tão complicado? A álgebra de tensores é muito mais complicada. Lembra que quando eu tenho vetores, eu tenho produto escalar e produto vetorial. Agora imagina tensor, quantos produtos tem? Eu acho que eu conheço uns 30. Então é muito mais complicado o tensor. Bom, por quê? Muitas aplicações envolvem diferentes olhares. Então eu posso ter informação espacial, tempo, frequência, algumas restrições, vários canais de aquisição, estrutura modulares no meu sistema. Então, eu posso modelar isso muito melhor com os tensores. Então, por isso que tem a força agora dos tensores. Eles tendem a deixar os vetores e matrizes para o passado. Bom, como é que a gente anda agora nas fontes? Como é que a gente sabe que a gente está caminhando para as fontes nos processos de otimização se a gente não tem quase mais nenhum guia? Bom, aí, apoiado, de novo, na teoria da informação, foi desenvolvida a chamada divergência estatística, ou estatística da divergência. É uma medida bem interessante que mede similaridade entre fontes. Ou seja, ela não é uma distância, porque ela não é simétrica e também não atende à desigualdade triangular. Ela é quase distância. Ela é como se medisse a distância entre as duas PDFs no espaço de dimensão infinita, onde estão as PDFs, as funções de densidade e probabilidade. Então, ela pode medir quão próxima uma distribuição está da outra. Ou seja, eu consigo ver se eu estou perto de uma fonte, se duas fontes são similares, se a divergência for bastante baixa.
Então, ela é a maneira de eu caminhar nesse espaço mais complicado, onde eu busco as geradoras do meu sinal. Bom, vocês viram, então, que é meio complicado fazer o pré-processamento, acessar esse espaço latente, onde estaria a informação inteligente. Então, o que o pessoal pensa? Bom, vamos fazer o uso da grande quantidade de computação que eu tenho hoje em dia. Eu tenho um potencial de computação enorme. Que tal eu colocar várias camadas? Então, antes eu queria compactar para fazer um projeto simples. Não, faça um projeto complicado, com muitas camadas, muitos neurônios em cada camada. Bom, isso exige, claro, quantidade de dados. Isso foi deu muito sucesso com análise de imagem em grandes bancos de dados, tipo o Google, que tem grandes bancos de dados. Como você está criando muitos neurônios, muitas camadas, o teu grau de liberdade, para você ter grau de liberdade, você tem que ter muita informação para poder processar. Então, às vezes, gera um problema que nem o que é aplicar Deep Learning em poucos dados. Aí não funciona, estatisticamente isso não vai funcionar. Repara que o interesse em Deep Learning cresceu muito nos últimos anos, né? Mas tem gente enfiando Deep Learning de qualquer maneira para fazer sucesso, mas não é muito sério. Então, como é que o cara vai fazer? Ele vai fazer todo aquele processo de extração da informação nas diversas camadas do processamento. Então, aqui, por exemplo, eu extraio os elementos estruturantes da imagem, depois eu vou extraindo, a partir desses elementos estruturantes, alguns contornos, até que eu consiga chegar aqui num problema de reconhecimento de face. Então, as camadas vão dando essa abstração para a gente, enquanto que nos métodos anteriores eu vou extraindo as características que, ou de alguma maneira topológica, ou de alguma maneira estatística, e eu vou passando essas características extraídas para o classificador ou para o regressor. Aqui são as camadas de abstração que vão fazendo isso. Bom, um dos algoritmos mais populares nessa área é o chamado, que você treina por autoassociação, né? Você faz o autoencoder, você treina para que a saída seja igual à entrada em várias camadas. E depois você extrai uma certa probabilidade de você ter ou não ter uma certa classe. Existem outros agrupamentos como esse aqui de memória, como se fosse um pipeline. Bom, o SVM, então, ele parte de outra ideia. Eu vou aumentar mais ainda a dimensão, vou pegar um kernel, uma função núcleo, e vou operar sobre os meus dados. Eu vou aumentar a dimensão dos meus dados, admitindo que a esparsidade vai ser tão grande que os meus modelos vão ser mais simples. Bom, esse é o panorama assim, que nós temos de algumas das técnicas, e agora eu vou passar alguns exemplos para vocês verem como isso acontece na prática e qual é o potencial. Ou seja, eu tenho uma caixa de ferramentas com vários modelos, várias ideias, e, como o Kaluba colocou, essas ideias são, de alguma maneira, estruturadas da biologia, né? Alguma motivação biológica, junto com alguma heurística, e mais o processo de otimização. Como esse processo foi obtido dessa maneira, eu posso usar isso em praticamente qualquer domínio, desde que eu tenha contexto. Quando eu tenho um contexto, eu consigo incorporar e avaliar os passos que eu estou dando. Então, imagina que você está trabalhando agora com os químicos da Petrobras, vamos então para a área de óleo e gás, e você quer classificar petróleos. Então, numa amostra de 49 petróleos, é comum você fazer a caracterização desses petróleos por características físico-químicas. De acordo com a torre de destilação, você tem um conjunto de regras para extrair essas propriedades, né? São padrões que você segue. Bom, tem um conjunto de pré-processamentos, e aqui vocês veem as correlações e a extração das PDFs, das probabilidades, utilizando aqui kernel, né? Hoje, a gente tem bastante modelos bem interessantes de kernel que permite fazer essa estimação de PDF das densidades de probabilidade. Bom, uma maneira de você classificar os petróleos é trabalhar com um agrupamento, né? Então, se a gente usar aqui a gente usou 3 modelos de partículas, né, de inteligência de enxames, para tentar utilizar esses modelos como sendo soluções do meu problema de clusterização, né, de agrupamento. Eu comparo o resultado... Ué, funcionou agora? Ué, está funcionando agora. Engraçado.
Beleza, Calou. Quase no fim a gente conseguiu botar para funcionar aqui o curso. Ele aprendeu. Aprendeu, né, cara? Aqui eu tenho uma escala, um dos elementos dessa caracterização físico-química permite você classificar o teu petróleo de maneira mais simples entre leve, médio e pesado. Existe uma escala que tem 5 níveis, que é um pouco mais sofisticada, que também a gente está comparando. Então, o que os modelos de enxame estão dizendo aqui, os 3? Eles dizem, bom, 3 agrupamentos, já que a gente tem leve, médio e pesado, a ideia aqui foi tentar ter 3 agrupamentos. A silhueta tem algumas restrições. Opa, vou voltar aqui. A silhueta e as restrições dizem que 3 agrupamentos é plausível. E o que o teu modelo diz? Olha, o pesado e o leve estão muito bem caracterizados, mas os médios, há uma invasão. É possível que você tenha uma escala um pouco mais sofisticada nos petróleos, com alguma sutileza nos médios. Bom, se a gente usar o NMF, a silhueta, que quanto maior, melhor, ela mostra claramente que 3 é uma excelente opção. E aqui um outro índice que mede quão bem estruturado nos teus clusters estão os teus dados, ele já obtém amostras bem conformadas e apresenta o melhor resultado desse trabalho em termos da silhueta. Ele também concorda que médio pode estar invadindo, né? E aí por isso que você precisa do contexto. Agora você precisa trabalhar com o pessoal de química para poder dizer que isso realmente tem sentido. Bom, e o NMF também permite que você, com base nas PDFs que você tem, que você veja quem são as variáveis, quem são as propriedades físico-químicas que realmente são mais importantes no teu problema. 5, beleza. Bom, qualidade de energia também é um problema sério aqui da área, né? Hoje em dia, com muitas cargas não lineares, a área de potência sofre com muitos distúrbios, e a ideia aqui é fazer classificações de multidistúrbios. As técnicas aqui são as curvas principais, que são aquela generalização de PCA, podem dar um índice de qualidade, você pode medir a qualidade de energia para o teu problema, você pode usar a estatística de ordem superior e análise de componentes independentes para extrair e classificar os modelos, e redes neurais normalmente são os melhores classificadores dessa área. Uma outra aplicação interessante são as descargas espaciais, que você pode fazer predição, fazer manutenção preditiva. Aqui é uma aplicação na usina de Itaipu, e você vê o modelo aqui que a gente usa, assumir que as descargas são, na verdade, produzidas com um conjunto de ruídos. Essas descargas são sinais muito rápidos, a gente vê aqui uma escala de nanosegundos, e eu posso acumular ao longo da fase e a energia, o número de descargas. E fazendo aqui um modelo com ICE, agora que eu estou procurando os componentes independentes. No caso, eu estou usando, a gente está vendo aqui Não terminar, não. Tá bom. Bom, ganhei mais uns minutinhos. Aqui são os sinais de descarga espaciais sem o ruído. E você vê aqui o modelo de ICA. No caso, a gente usa um ICA que trabalha nesses espaços curvos, né? São gradientes, mas que trabalham com métricas riemannianas. Então, eu já desço no gradiente, mas desço no espaço curvo. E aqui um resultado realmente muito interessante, repara. Com 40% de ruído, eu consigo estimar bastante bem as minhas fontes originais de descargas espaciais, e agora eu posso fazer classificação do tipo de descarga parcial e tomar a decisão da manutenção. Bom, indo para o sonar que o Caloba anunciou, eu tenho aqui o esforço que a Marinha está fazendo, né, e a COP é uma das associadas com a Marinha, de produzir o nosso submarino brasileiro. A gente quer fazer um submarino brasileiro e um submarino nuclear. Na verdade, são 4 submarinos brasileiros que a gente quer fazer em um nuclear. A Marinha também tem uma proposta, ela cunhou essa ideia da Amazônia Azul, que é dual entre civil e militar,
seria o equivalente da nossa Amazônia Verde, né? Só que agora no mar, devido à grande capacidade econômica do Brasil e a extensão dela. E para ela tem essa proposta de um sistema de gerenciamento e acompanhamento da Amazônia Azul, e ela prevê uma vigilância por acústica submarina. A arquitetura sonar é bastante complexa, a gente vê vários tipos de sonar, particularmente nós estamos interessados nesse momento no sonar de arrasto, né, um sonar rebocado, em que ele tem um alcance muito grande, que isso é bom para submarino nuclear, e, por outro lado, ele está livre do ruído próprio, que é o ruído produzido pelo próprio submarino. São várias aplicações que a gente tem para ela, e a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. Bom, uma aplicação com o ICA é tentar... Já acabou? Já acabou, vai falar 2 minutos. Tá, vou tentando fechar. Tentar acompanhar marcações próximas. Aqui você vê que há uma mútua interferência, e aqui só em 3 dB a gente consegue avançar para cerca de 20 dB, não estou olhando aqui, mas alguma coisa como isso, então um resultado bastante bom. Também aqui em classificação a gente usa redes neurais, vou acelerar um pouquinho mais. E também há uma necessidade em sistemas operativos reais de a gente detectar novidade. Novidade pode ser uma coisa que é parecida, mas está orientada de maneira diferente, ou aqui como é uma joia, né, que não é um ovo, é uma joia. Então, aqui em SVM, você pode fazer o engessamento das classes conhecidas e poder, então, ver qual é o impacto na classificação numa detecção de novidade. Uma outra aplicação interessante é em medicina, com tuberculose. Aqui vocês têm 2 redes neurais operando. Uma rede neural dá a probabilidade de você ter ou não tuberculose, e uma outra rede neural, ela opera indicando os grupos de risco. Aqui a gente faz uma associação para os médicos, né, de grupo de risco baixo, médio e alto, e você dá algumas informações sobre o paciente. Bom, não vai dar tempo de eu falar da aplicação de física de altas energias, né? Eu vou pular esse pedaço e vou concluir aqui, onde a gente tinha aqui uma interessante aplicação de filtragem online, que você tem 100 mil redes sendo treinadas para operar numa aplicação de alta velocidade. É interessante. E aqui uma monitoração de carga de sistema de aquisição, que é bastante complexo. Bom, aqui puxando o nosso submarino brasileiro como uma perspectiva, né? A gente vê que técnicas inteligentes estão em várias áreas de aplicação. A interdisciplinaridade é uma coisa importante para você poder cruzar essas informações, e os projetos colaborativos são essenciais para que você tenha resultados que realmente movam a área e não somente coisas interessantes. A tendência à estatística não linear e tensores aparecerem com mais frequência nos nossos currículos acadêmicos e nas nossas aplicações. Como o Boasson falou, há uma demanda enorme de cientistas de dados, né? Vários dos nossos alunos hoje têm sido disputados pelas empresas, e a questão é onde encontrar a informação relevante. Muito obrigado. Obrigado, Seixas. Então, perguntas aí para os nossos apresentadores. Tem uma lá atrás, rápida. Vamos lá, pode fazer pergunta. Não tinha questão da fala, mas de qualquer maneira, quem quer responder o Calombo? Na realidade, o que acontece é que o problema é muito complexo mesmo, né? Porque, bom, você tem a voz, mas você tem ruídos de fundo, você tem uma série se nem sempre você está numa condição ideal, certamente um telefone celular não é a condição ideal, né?
Então, quer dizer, há um esforço de pesquisa muito grande nisso, porque, claro que as empresas têm todo o interesse em desenvolver o máximo possível. Mas eu acho que esse é o limite atual, tá certo? Que você tem, certamente vai evoluir, né? Quer dizer, cada passo, cada processo, né? Tenta, melhor nisso, melhor naquilo, vai andando, né? Mas perfeito ainda não é, não. Talvez complementando, se você tem uma eletrônica embarcada com um pouco de restrição na capacidade computacional, então você tem problemas complexos a tratar que você não consegue dar conta, porque o teu modelo tem que operar de forma restrita. Então, por exemplo, há um tempo atrás, né, a Samsung tinha lançado, ou a LG tinha lançado um celular que era comandado somente pela voz do cara. Ninguém mais comandava. É uma sacada de marketing ótima, né? que você não consegue fazer independente do locutor. Dependente do locutor, você tem boas técnicas. Então, o cara pegou uma falha da tecnologia e passou a ser como uma grande diferencial da tecnologia. Ele fazia bem a coisa que ele só sabia fazer. Ele não teria condições. Então, como uma outra pessoa não podia usar o teu celular, acabou sendo benéfico. Se você vai para uma possibilidade de usar uma fazenda de computadores, uma coisa mais complexa, você vai ter resultados mais potentes. Agora, realmente é um problema complicado, mas que já tem soluções razoáveis para muitas das coisas que a gente tem feito, né? Você hoje vê muitos sistemas operando por voz em coisas que já são bem resolvidas. Eu ia brincar, fazer uma pergunta se já tem modelos para enxames que habitam o Congresso Nacional, mas eu vou deixar para outra... Pois é, isso aí. Mas, outra pergunta. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou o professor Manuel Cardoso, tive o privilégio de ter sido aluno no mestrado do professor Caloba, há muitos anos atrás. Estou aqui todos. Eu venho trabalhando com a parte de inteligência computacional já há algum tempo, né? Tive a oportunidade de mostrar agora para o professor Caloba um trabalho recente, que é usando neural e fuzzy. A gente aproveita do celular, os sensores estão vindo neles agora. Que agora, atualmente, além dos sensores como giroscópio, acelerômetro, eles vêm com magnetômetro para fazer o celular virar uma bússola. E o que nós fizemos foi fixar o celular no punho e, através do movimento de sinais das mãos da língua de Libras para surdos, quando ele faz o movimento, usando computação neural e fuzzy, ele reconhece o padrão desses movimentos, sintetiza em voz para o surdo aquilo que ele falou com as mãos. E o que nós aprendemos nisso, a gente começou com 100 usuários, é que da mesma forma que nós nos expressamos, de velocidade ou de maneira diferente, assim também é a gesticulação. E o que nós fizemos é fazer uma espécie de, entre aspas, um alter ego. Porque nós estamos lançando pacotes de sinais. Então, por exemplo, os surdos pediram que a prioridade para eles é o hospital. Normalmente, quando não tem um intérprete, eles não têm condições de explicar para o médico o sintoma do que ele está sentindo. E quanto mais a preocupação de não especializar demais a rede neural e torná-la incapaz de aprender coisas novas, mas ele começa a reconhecer o padrão daquele indivíduo. E o que nós estamos observando é que nos novos pacotes, o sistema de aprendizado assistido, porque a gente lança o pacote e tem dentro do programa uma rotina que vai ensinando ele os novos sinais. A velocidade de aprendizado tem diminuído enormemente. E você passa a fazer com que a rede ela se aproxime cada vez mais do padrão do indivíduo. Por isso que a gente chamou de alter ego. E a gente tem usado fuzzy porque essa variação, às vezes, não é questão só de velocidade, é de posicionamento. Você tem um símbolo aqui, o cara bota o braço mais alto e fuzzy nos ajuda. O que a gente vê é que o aperfeiçoamento disso se daria se eu conseguisse colocar um terceiro elemento, que seria algoritmo genético. Só que a gente sempre se esbarra na capacidade computacional que você falou. A gente espera agora com esses novos lançamentos, que já vem com 10 núcleos, a gente possa aperfeiçoar mais. Tudo isso...
A pergunta que eu faço agora para concluir. Tudo isso está dentro de padrões que você tem limitado. Ou seja, Libras pode ter 11 mil sinais ou mais, mas eu tenho restrições do próprio alcance e movimento do braço. Nosso braço, se não me engano, tem 12 graus de liberdade. Você falou ainda há pouco uma coisa que me interessou muito. Eu tenho um grupo de trabalho também em BCI, em Brain Computer Interface. Nós estamos trabalhando com o paciente de ELA, que é quando o paciente perde total e completo movimento mecânico. E a gente começou com o sinal de P300, com muita dificuldade, e agora nós estamos pegando sinais que simulariam, os neurônios que simulariam os membros direito e esquerdo. E você mostrou um modelo muito interessante, porque aí é o problema, a variabilidade é muito grande. Quando a gente pega um paciente depois de uma fisioterapia, o comportamento é um dos sinais cerebrais. Quando ele está com problemas de... a pessoa está fazendo higienização neles, o nível de tensão aumenta muito, os padrões são diferentes. Deixa eu deixar ele responder, porque já está um pouco... Não, okay. A pergunta seria, o que você tem visto nesse sentido? De modelos em que você não tem um padrão comportamental no tempo. Bom, ali o modelo de você ter fatorações não negativas, ele pode ser adaptado conforme você vai modificando. Esses métodos buscam, eles pressupõem, né, que a informação esteja estatisticamente estacionária, pelo menos em algum sentido. Essa mudança, ela vem sendo relatada, né, em pacientes com problemas do pessoal da biomédica, e esses problemas de recuperação são complicados nesse sentido, que você tem uma variabilidade muito grande no próprio paciente. Mas talvez a única saída seja alguma coisa adaptativa, né, que você possa ir extraindo, recuperando. Como, por exemplo, no sonar você vai extraindo a informação com o passar do tempo, porque você precisa que seja estacionário. Se você precisou extrair nova fatoração, você tem que fazer uma fatoração. Então tem sempre alguém medindo para ver se a estatística está estacionária. Talvez aí seja um caso adaptativo. Eu tenho uma pergunta para terminar aqui, quer dizer, deve ser difícil, mas acho que é muito difícil. Mas eu quero ver se tem já soluções pensadas. São soluções de inteligência computacional que têm impacto ético. Ou seja, tem um carro autônomo e vai ter um acidente, ele não tem para onde fugir que vai ter. De um lado tem uma criança, do outro tem dois adultos, se ele bater em frente ele morre. Como é que você pode tentar tomar decisões desse tipo? Olha, está havendo um grande interesse agora nessa parte de inteligência computacional, exatamente de representação de emoções. Quer dizer, o pessoal está tentando chegar mais perto, ensinar emoções mesmo, né? Chegar mais perto realmente do comportamento humano. Eu acredito que isso vai poder ser, já é um campo que está sendo estudado agora no começo, eu acredito que isso daí vai ser uma realidade no futuro. Eu acho que isso talvez fosse a resposta para isso, né? Esse é um tema que já está começando a ser pensado, porque, quer dizer, o carro autônomo vai assim como nós mesmos temos que tomar decisões difíceis em fração de segundo, esse carro vai ter que tomar também decisões que podem tirar a vida de alguém. E como é que você toma essa decisão? Como é que você vai modelar no processo aí de seja redes neuronais, o que for, essas opções que têm conotação ética? Isso aí, aliás, é um dos grandes motivos porque carro autônomo vai demorar a estar na rua. Eu tenho um advogado aqui agora na sala, tem todo um arcabouço legal necessário para isso. Para quando bater, se a culpa é da fabricante, se é do motorista, que é o dono, se é da cidade que deixou andar. Tem todo um problema que vai ser bastante complexo para poder botar na rua vários... Eu vou deixar a última pergunta, então parar de falar. Pergunta. Vou fazer uma perguntinha. Queria ouvir a opinião de vocês, que trabalham nessa área de inteligência computacional. Se vocês confirmam essa perspectiva que
muito breve, cerca dos próximos 10 anos, teremos uma evolução muito grande nessa área de aplicativos e que vão causar um impacto grande, inclusive no nível de emprego. Pessoal, muitas atividades serão automatizadas. Vocês confirmam essa visão, que teremos até um impacto, vamos dizer, social bastante grande, né, em função dessa evolução da inteligência computacional que está prevista agora. Falou-se em carro autônomo, acho que não vai demorar. Essa é a perspectiva que está se dizendo. Né? As empresas estão se preparando para isso, em uma concorrência atroz, né? E isso virá certamente, né, em breve, a meu ver, né? Nessa visão. Gostaria de saber a sua. Eu acho que isso que você falou é verdade mesmo. O desenvolvimento da inteligência computacional vai eliminar uma série de empregos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, qualquer desenvolvimento de tecnologia elimina empregos, não tem dúvida nenhuma. O que não se quer que aconteça é o que se viu, porque talvez algumas poucas décadas atrás, se achava que não, esse negócio daí vai ser maravilhoso, porque aí o homem só vai precisar trabalhar 3 horas por dia, que vai produzir tudo. O que se vê na realidade é o seguinte: ele só trabalha 3 horas, mas ele só recebe aquelas 3 horas e aí não dá para ele viver. Quer dizer, na realidade o que se tem visto vamos maximizar realmente os lucros, né? E se a tecnologia trouxer isso daí, maravilhoso. Eu acho que aí o problema, o desenvolvimento da tecnologia, eu acho que é inevitável, porque melhora uma série de coisas, né? O que isso daí vai, digamos, trazer, eu acho que aí é uma questão de política social, né? Não tem jeito, não. Eu lembro, porque a evolução da tecnologia melhora e elimina certas tarefas, que são tarefas muito tediosas, né? Eu lembro quando eu estava cursando o 2º grau, põe tempo nisso, né, gente? Nós fomos visitar a fábrica da Coca-Cola e reaproveitava garrafas de vidro naquela época e passava em frente de um painel luminoso para ver se tinha sujeira na lavagem ou não. E ficava um infeliz de um funcionário ali olhando as garrafas passarem e tirando as sujas. Gente, isso daí é antigo, né? Hoje em dia você faz isso daí tranquilamente, inclusive garrafa que é feita, garrafa plástica, PET, que é feita direto e tudo, né? Eu fui visitar, agora tem uns 2, 3 anos, um engarrafamento de água mineral. Não é que continua o painel luminoso lá? Eu acho que esse tipo de emprego a gente não quer, né? Agora também, quer dizer, certamente você tem que ter espaço e recompensa suficiente para que essa pessoa vá ser aproveitada. Eu acho que o problema não é a tecnologia, é inevitável, né? Agora, as consequências sociais eu acho que tem que ser tratadas corretamente. Eu acho que esse é um tema excelente para um debate bem mais longo. Se você for ver desde antes, quantos prédios da cidade grande tinham ascensorista? E hoje só tem a PUC, eu acho, e a China tem. Ninguém mais tem ascensorista por motivos sociais. Quer dizer, continuar empregando algumas pessoas e tal. Então, que vai ter uma mudança de tipo de trabalho também, mas tem que ser discutido com calma. Cada uma das empresas grandes que eu falei empregam 100 mil pessoas e pagam muito bem a elas e tal. Eu vou ter que interromper aqui, porque ainda tem outra sessão ainda, hoje é sexta-feira. Agradecer aos 2 palestrantes e a plateia aí. Obrigado aí, pessoal.